Vossa Excelência diz que nós vivemos um momento de crise econômica e de grande dificuldade. Isso tem agora feito com que nós tenhamos uma elevação também da crise política. Eu concordo com a segunda parte, que nós estamos com uma elevação da crise política no país, mas não concordo que nós tenhamos um momento de crise econômica. Eu acho que nós estamos com uma dificuldade econômica forte no Brasil. Enfim. E ontem eu assisti o Globo Rural, preparei meu chimarrão e fui assistir o Globo Rural. E aí eu estava olhando aquele programa do Globo Rural e disse assim, mas será que eles estão falando do Brasil? Porque não é possível, eu ligo a televisão, ligo os jornais, vou assistir programas de comentário, é tudo uma catástrofe, não tem nada que seja bom, nós estamos no fundo do poço. Então, assim, só matérias positivas. Daí veio a cevada, no meu estado do Paraná, na região de Guarapuava, que está colhendo e muito. As plantações de trigo, que estão muito bonitas, que são no meu estado e também no estado de Vossa Excelência. Aí depois veio no Globo Rural também as abelhas, a ampliação de criação de abelhas que nós estamos tendo na área rural. E era uma reportagem sobre Minas. Inclusive um apicultor que, na realidade, ele não retira o mel das abelhas, ele retira o própolis, e aquela própolis preta, a própolis verde que chama, que é cara. Eu não me lembro se ele falou que 1 quilo era R$50 mil, alguma coisa assim. Eu fiquei muito assustada com a convenção da oposição, do partido de oposição esse final de semana, do PSDB. E o tempo inteiro, nos discursos que nós ouvimos nessa convenção, a palavra desfecho institucional e apoio do povo estavam juntas. Por quê? Porque esse partido sabe que qualquer outro movimento que ele queira fazer vai ser acusado de golpista. Prende-se ao fato de um depoimento, dita delação, que ninguém tem o conteúdo dela, apenas uma imprensa ou parte da imprensa e um setor da oposição, e querer dizer que a presidenta foi eleita de modo não legítimo, porque o financiamento da sua campanha era ilegal. Querer que o Tribunal Superior Eleitoral casse a presidenta por conta disso, ou querer preparar no Tribunal de Contas da União uma situação de não aprovação de suas contas de governo. Então, para quem e por quê? E atendendo a quais interesses deflagra-se uma campanha sem qualquer razoabilidade, sem qualquer fato concreto, para que uma presidenta que foi eleita pela maioria absoluta dos brasileiros, há menos de 8 meses, seja removida de sua missão. Eu dou uma parte ao senador Aloísio. Eu penso que a senhora está falando em nome da liderança, eu estava aqui angustiado para lhe apartear, mas eu quero, assim que a senhora terminar, eu vou subir à tribuna, que há tantas coisas que a senhora está dizendo que merecem uma... Pois não. Senador Luiz, eu sempre que presido a sessão, numa sessão como essa, o regimento interno acho que fica menor quando o tema tem essa importância e essa relevância. Então, Vossa Excelência está à vontade para fazer a parte à senadora Gleice Hoffmann. E se ela aceitar tanta o seu coisa, parte... a começar do própolis, passando pela mandioca, mas aí que eu acho melhor eu ir à tribuna e dar uma parte à senadora Gleice Hoffmann, porque eu tenho... É um rosário para desfiar. Bom, vou ficar interessada em saber o que Vossa Excelência vai falar do própolis, assim como da mandioca. Aliás, quer dizer que a mandioca, Paraná... a presidente já exaltou suficientemente, eu não tenho mais nada a acrescentar. Que bom. Os produtores de mandioca do Paraná, que é o maior estado produtor de mandioca desse país, vão fazer um agradecimento a Vossa Excelência. Aliás, é uma cultura que emprega muita gente, traz desenvolvimento para uma região do meu estado, dá condições econômicas das pessoas sobreviverem. Eu não vejo demérito nenhum. Também não, emprega muitos homens e mulheres sapiens. Gostaria, senadora Aloísio, depois que o senhor pudesse falar, e pudesse falar com respeito, porque eu acho que o embate, o debate nesse Senado é de uma casa de respeito. Todo com respeito à oposição. O que a senhora está falando é uma barbaridade. Simplesmente uma barbaridade. A senhora está faltando com respeito às instituições desse país. Quando a senhora diz que uma ação que parte do pressuposto de que o Tribunal Eleitoral pode e deve analisar qualquer demanda que seja legítima, quando a senhora equipara isso a um golpe, a senhora está insultando uma instituição que é o Poder Judiciário. Se fosse um golpe, o Tribunal Superior Eleitoral teria considerado inepta a petição na qual o Partido da Social Democracia Brasileira pede a decretação da impugnação do mandato eletivo por abuso de poder econômico. O Tribunal de Contas da União, que identificou claramente, no parecer de um dos seus ministros, o ministro Zé Múcio,
a prática de crime contra a responsabilidade fiscal, as chamadas pedaladas fiscais, o Tribunal de Contas da União não foi acionado pela oposição. Ele está agindo dentro das suas competências constitucionais. Dentro das suas competências constitucionais. E abriu agora, depois de um parecer devastador do ministro encarregado de relatar as contas de 2014, o Tribunal de Contas da União ofereceu um prazo, uma atitude inédita e correta, para que a presidente Dilma se defendesse. Então não há golpe nenhum, senhora senadora. Como é que a senhora nos acusa a nós de golpistas? Como é possível a senhora dizer uma coisa dessa, uma barbaridade dessa? A própolis, a mandioca, os frangos, tudo isso é muito positivo, não há dúvida nenhuma. Mas se a senhora for com esse discurso da mandioca, da própolis e do frango para a população brasileira, a senhora vai ouvir o elogio a algo que merece ser efetivamente elogiado, né? Que é a pujança da nossa agricultura, da agricultura brasileira, que, aliás, da qual, aliás, alguns setores do seu partido e de movimentos sociais ligados ao seu partido erigiram como inimigo jurado. O MST, grande amigo do seu partido, eu diria até, em muitos casos, correia de transmissão do seu partido, faz da agricultura brasileira, do grande negócio agrícola brasileiro, seu inimigo jurado. Mas, quanto à agricultura, é incontestável que ela é uma agricultura pujante, apesar dos pesares, apesar da infraestrutura brasileira estar em frangalhos, apesar das iniciativas do seu governo para dinamizar essa estrutura, todas elas tenham redundado em fracasso. Eu estou me referindo a outras coisas. A participação da indústria brasileira hoje no Produto Interno Bruto, senadora Gleisi Hoffmann, está no mesmo nível que ela atingiu em 1946, há 69 anos. É um processo dramático, criminoso, de desmantelamento da indústria nacional, que talvez seja, de todas as heranças que os governos petistas vão deixar, seja a mais trágica, a mais perversa, a mais nefasta.